Depois de derrotar Rakan e Silad, Sung Jin-woo finalmente herdou todo o poder do Monarca das Sombras. Mas naquele instante, algo muito maior estava prestes a acontecer. O gigantesco portal sobre Seul, que permaneceu fechado por dias, finalmente começou a se romper. O que existia do outro lado não era um exército inimigo, era o verdadeiro legado de Ashborn. Quando o portal finalmente se abriu, milhares de soldados atravessaram a passagem. Eles marchavam em silêncio, sem atacar, sem olhar para os humanos, como se estivesse procurando apenas uma única pessoa, aquele que não era um exército qualquer, era o exército das sombras de Ashborn. À frente de todo aquele exército surgiu apenas um guerreiro, seu nome era Belion, o primeiro soldado criado por Ashborn, o grande marechal do exército das sombras. Muito antes de Beru, muito antes de Ygritte, Belion já comandava milhões de sombras durante a guerra entre os monarcas e os governantes. Sua arma era uma espada viva, capaz de cortar como uma lâmina, ou se transformar em um enorme chicote de metal, capaz de destruir exércitos inteiros. Mesmo entre as sombras, Belion era tratado como uma verdadeira lenda. Belial não precisou de uma única palavra. Ao sentir o poder de Ashborn dentro de Sung Jin-woo, ele imediatamente reconheceu seu novo rei. Naquele momento, o maior exército da história encontrou novamente o seu monarca. Mas havia alguém que não aceitava perder o posto de braço direito do novo monarca, Beru, o antigo rei das formigas. Acreditava ser o mais forte entre todas as sombras. Então pediu permissão para desafiar Belion. O duelo começou. Beru atacou com toda a sua velocidade, mas Berion demonstrou uma experiência adquirida ao longo de incontáveis guerras. Sua espada viva mudava de forma a cada movimento, transformando-se em um enorme chicote metálico que anulava completamente a vantagem de velocidade de Beru. Mesmo lutando com toda a sua força, Beru acabou derrotado, sem vergonha, sem ressentimento, apenas reconhecendo que diante dele estava o verdadeiro grande marechal do Exército das Sombras. A partir daquele dia, Belion tornou-se oficialmente o comandante das tropas de Sung Jin-woo. Enquanto o Exército das Sombras finalmente encontrava seu novo rei, muito longe dali, algo ainda mais aterrorizante acontecia. Portais começaram a surgir por todo o planeta, mas um deles era diferente, muito maior, muito mais instável, e carregava uma pressão mágica que fazia até os caçadores mais fortes perderem a coragem. Do outro lado daquele portal estava o ser mais poderoso entre todos os monarcas. Cada país precisava proteger sua própria população, mas aquilo fazia parte do plano. Os monarcas nunca tiveram a intenção de atacar por todos aqueles portais. Tudo aquilo era apenas uma distração. O verdadeiro alvo era outro. Enquanto a atenção do mundo estava voltada para dezenas de portais, no Canadá, o maior deles começou a reagir. Adam White acompanhava a operação ao lado de Jay Mills, o mais forte caçador Rank S do país. Nenhum dos dois imaginava que presenciaria o início da guerra final. Então, o portal finalmente se rompeu, mas nenhum monstro apareceu, nenhum dragão, nenhum exército, apenas uma única figura atravessou lentamente a passagem. Antares, o monarca da destruição, rei dos dragões, o mais poderoso entre os monarcas. Sua simples presença fazia o ar parecer mais pesado, e até a mana ao redor parecia recuar diante dele. Sem compreender quem estava diante deles, Adam White entrou imediatamente em contato com Sung Jin-woo. Hunter Sung, algo saiu do portal. É apenas um homem. Jin-woo permaneceu em silêncio, e não precisava ouvir mais nada. Já sabia exatamente quem havia chegado. Adam, saia daí imediatamente. Mas já era tarde. Antares sequer precisou sacar uma arma. Com apenas um sopro, o poder do Rei dos Dragões consumiu tudo ao seu redor. Jay Mills, Adam White e todos os soldados presentes foram completamente destruídos. A guerra final havia começado. Somente depois da chegada de Antares, seu verdadeiro exército começou a atravessar o portal. Centenas de dragões dominaram os céus do Canadá. Em poucos minutos, a cidade inteira mergulhou no caos. Aquilo não era mais uma quebra de dungeon, era uma invasão. Ao confirmar que o verdadeiro ataque havia começado, Sung Jin-woo finalmente entrou em ação. Utilizando a troca de sombras, ele surgiu diretamente no campo de batalha. Mas antes de enfrentar Antares, precisava conter o exército que ameaçava destruir o continente. Então, Jin-woo revelou uma habilidade que nem Antares esperava: o rugido do dragão, uma técnica herdada do lendário Kamish. O som atravessou o campo de batalha. Até mesmo os dragões de Antares hesitaram. Aproveitando aquele instante, o Monarca das Sombras ordenou o contra-ataque. Cada dragão derrotado era imediatamente transformado em mais um soldado do Exército das Sombras. Quanto mais a guerra avançava, maior se tornava o poder de Sung Jin-woo. Mas continuar aquela batalha no Canadá significaria condenar milhões de vidas. Jin-woo precisava afastar Antares do campo de batalha. Usando a troca de sombras, ele transportou o Monarca da Destruição para uma ilha completamente isolada. Agora, não existe mais cidades, não existe mais inocentes, apenas dois reis.
e a batalha que decidiria o destino da humanidade. No próximo episódio, o verdadeiro monarca das sombras enfrentará o Rei dos Dragões, na batalha mais destrutiva de toda a história de Solo Leveling. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários o que você achou. Até a próxima!